Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, com certeza, mais uma vez, aparece que o Evangelho não é a lógica humana. É outra coisa. Não podemos ir com os nossos raciocínios, as nossas eu acho, a nossa maneira de pensar, as nossas culturas, seja elas mais estudadas, ou seja elas mais primitivas. Digo primitivas, os povos primitivos que ainda na cultura da terra, outros que criaram faculdades, universidades, são coisas muito práticas, muito reais. Então aqui apresento duas coisas: o Evangelho, sinais que Jesus tinha feito, milagres, até parece uma piada. No Evangelho fala que o povo, lugarejo devia ter 500 habitantes, 1000 habitantes, Nazaré, não passava disso. Então todo mundo era conhecido. Não pode fazer nenhum milagre, só curou alguns doentes, era pechincha. Os milagrinhos assim, pouca coisa, não. E não foi aceito. Por quê? Mas de onde que lhe vem toda esta sabedoria? Diante dos fatos, o povo não quis enxergar. O fato estava lá presente. Não, mas ele não pode, porque ele é filho do carpinteiro. Ele é carpinteiro, ele construiu a minha casa. Como é que ele pode ser tão importante, tão extraordinário? Mas aqui é a fé do povo, mas acontece que tem a outra parte, a segunda leitura. Vocês entenderam alguma coisa da segunda leitura? O que ela quer dizer? Quando eu sou fraco, que eu sou forte. Entenderam bem o que quer dizer isso? Não. Como é que eu posso ser forte? É contradição, não é? Como é que eu posso ser forte quando eu sou fraco? E isso acontece tantas vezes na nossa vida. Quando tudo parece perdido. E é o grande mistério, segredo de Deus. Aquilo que ou o anúncio não foi feito, como deveria ter sido feito, ou mesmo sendo feito, como Jesus, que fazia os milagres,
e o povo não quis acreditar, o povo não quis receber. Porque em cada um de nós existe um dilema muito grande, começando por mim, uma luta terrível, de eu perder a mim mesmo. Mas se eu perder a mim mesmo, o que mais que eu tenho? Nada. É me perder em Cristo. E crer que em Cristo a minha vida vale mais do que o meu ego, a minha maneira de ser. A minha inteligência fica mais esplendorosa, a minha força, a minha vontade fica mais potente, o meu ser fica totalmente transformado em Cristo. Este é o grande mistério, escondido nos séculos, que fala São Paulo. Eu vos anuncio um grande segredo, escondido nos séculos, mas que foi manifestado agora aos santos. Qual é este grande mistério? Cristo habita em nós. Então, isso porque eu insisti tanto no carpinteiro, Jesus. Quem é Ele? Então, vamos analisar primeiro quem é Ele, para ver se vale a pena perder a minha vida para aceitar a vida dele. É uma troca. Muito prática. Então, ele é o verbo. O verbo que quer dizer, quando falamos nesse sentido prático. O verbo que criou os céus, a terra, etc. Não? Ele estava junto de Deus para colocar esta harmonia universal, que era o primeiro princípio religioso dos povos primitivos, que pela criação já poderia acreditar que alguém fez tudo aquilo. Mesmo sem conhecê-lo, eles ou agradeciam ou adoravam. Eu lembro a historinha. A famosa cultura francesa, não é? O ateísmo francês, que Deus não existe, porque a razão explica tudo, porque a inteligência alcança tudo, não? Aí disseram que a religiosidade era uma coisa colocada nas crianças, porque desde criança você vai à igreja, desde criança você vai no catecismo, etc, etc. Então, mas se a criança fosse livre, ela não seria uma pessoa religiosa. Então fizeram uma experiência. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas o fato em si vale a pena meditar. Pode ser até que conhece, não? Colocaram uma criança sem nenhum conhecimento religioso, nenhum estudo da Bíblia, nada. Numa França cristã, etc. E um belo dia esta criança estava no jardim, vendo o sol nascer, inundando de luz a natureza, e ela ficou. Como é bonito você, o sol. Mas como deve ser mais bonito aquele que te criou. É o primeiro instinto religioso do ser humano. Nós não conhecemos a Deus. Mas aquele que estava junto de Deus, o Verbo, pelo qual foram feitas todas as coisas. Aqui o nosso problema de fé. Tudo foi feito por Cristo. Quer acompanhar a ciência? Acompanhe. Nada te impede. Só que ela deveria dar umas explicações que não dá. Como é que pela evolução o ser humano passa de um animal, qual que seja este animal, a evolução do macaco para o raciocínio do ser humano. Se perdeu o elo, tá bom? Encontra esse elo. Na revelação de Deus eu encontro o elo. Quanto na criatura humana que ele tinha criado,
O que Deus falou? Coloquemos nele, assoprou nele, colocou o seu espírito. É o elo. Da matéria, ele fez surgir o ser humano, animando o ser humano com o seu espírito. Complicado? Não. Crer? Sim. Ou você acredita ou não acredita? Tem que acontecer estes fatos. Então, nesse ser humano que ele criou, o Filho veio nos revelar quem era Deus. E nós pegamos o Evangelho e ele fala muito claro quem é Deus. Todas as parábolas da misericórdia de Deus, todo o amor que Deus tem, pois Deus tanto amou o mundo, que enviou seu próprio Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, e aí por diante. É só ler o Evangelho com olhos simples de criança, sem complicação nenhuma. Entende? Ele nos revelou isto. Mas não foi somente isto. Naquele carpinteiro exatamente que era rejeitado, existia toda a onipotência sobre os males do mundo. Quais são os males que atingem o ser humano? Ignorância, doenças, egoísmo, desunião, e aí por diante, tudo. Vocês põem a todos os pecados que aparecem, é só assistir um jornal, que a gente vê todos os pecados do mundo que se repetem há séculos. Então, ele simplesmente venceu todos estes pecados. Fez aos pés da cruz, tinha 2 mulheres virgens, sabiam? Quais eram? Que vocês lembram? Maria e a outra mulher virgem, a Madalena. Tinha sido uma puta. Vou falar os nomes claros. Era virgem. Porque o amor de Deus tinha purificado ela. Então ele faz de uma prostituta uma virgem. Moralmente falando. Ele faz de um assassino que estava morrendo ao seu lado na cruz. É reconhecido assassino. Nós estamos aqui pagando pelo que nós fizemos de errado, fala Dimas ao outro. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O santo, numa hora. Hoje você estará comigo no paraíso. Então aqui estamos no plano moral. No plano físico. Ele é onipotência que vence os males físicos, as doenças e a própria morte. A morte não tem poder sobre mim. Veja bem os potentes do mundo. Não sei como é que vocês pensam, meditam, eu não sei. Eu medito nas coisas reais e práticas da vida. O potente do mundo. Para ver o presidente dos Estados Unidos aqui, enviaram quantos milhares de homens de segurança. Pô, gente, esse aqui é potente. Se vocês me chamam que isto é potente, então eu não sei mais o que é potência. Eu chamaria os fracos do mundo, não os potentes do mundo. Quando uma pessoa está com saúde, pode ficar até no frio, de manga, assim, aguenta um pouquinho o frio, mas está bem doente, gente. Se não se cobrir, vai para o beleléu, não é? Então, quem é potente? Quem tem saúde. E assim nós encontramos Cristo. Ninguém tem poder de me tirar a vida. Eu livremente dou a minha vida e eu a retomo quando eu quiser. Gente, quem que pode falar isto?
Por isso que a gente tem que se colocar de olhos, porque perder a própria vida é porcaria, mas é a única coisa que nós temos, é a nossa vida. Agora, perder a minha vida por ele, eu tenho que saber o que eu ganho. Ou o nosso cristianismo não é prático, ou a nossa vida também não é prática. Eu tenho que saber o que eu ganho dele. Eis porque quando a minha vida, que fala São Paulo, é fraca, aí que eu sou forte. Por quê? Porque exatamente aí que não sou mais eu, com a minha capacidade, com a minha inteligência, e aí por diante, com as minhas forças, que estou agindo. Eu deixei Cristo ocupar os espaços. Então vejam vocês que a religiosidade é uma coisa muito prática. Não é uma devoção. Não é uma devoção à religiosidade. Não é uma crença. É uma interação entre dois seres. Deus é nós. Nós é Deus. Por isso que o mundo tem esperança, tem futuro. Por quê? Porque Deus veio salvar o mundo. E quando eu sou fraco, no ponto máximo da fraqueza humana, qual é o ponto máximo da fraqueza humana? Me digam vocês. Visível também. A morte. Não tem mais fraqueza humana do que a própria morte. Você é destruído. Ele me ressuscita. Ele realiza em mim esta obra, que é a ressurreição. Morre uma vida limitada, pequena, São Paulo fala a vida psíquica, e ressuscita uma vida espiritual. Física, mas espiritualizada. E é gozado. Tem gente que às vezes vem aqui e fala: nesse lugar tem muita energia, mas vai tomar banho, vai. Tem muita energia. E tem lugares no Brasil que o pessoal corre de vários lugares. Em Goiás, parece, perto de Brasília, não? Tem lugares lá que tem muita energia, porque é concêntrico, e depois faz a pirâmide, porque a pirâmide dá energia. Gente, lelé da cuca. Aonde que estamos? E o ser humano que penso, tenho que depender de uma energia cósmica, física. Mas estamos invertendo todos os valores. Já muitas vezes meditamos juntos. Tira do ser humano o pensamento, a sua matéria não vale mais nada. Pode ser um campeão mundial de atletismo, de tudo, gente. Não vale mais nada, é uma porcaria. Um corpo humano sem um pensamento. Eu, que penso, devo depender de uma energia cósmica para ser alguém. Nos falta cérebro. Não digo fé. Nos falta cérebro, cabeça. E vendemos muito barato a nossa vida. Vendemos barato atrás da matéria, que não pensa, porque a matéria é burra. Você sabia que a matéria é burra? É? Usando esta palavra de cultura, porque o burro, não é cretino. O burro é muito inteligente. Nós tínhamos um burro em casa. E meu pai falava para mim: meu filho, você não repita o mesmo erro 2 vezes.
Porque burro que burro, no mesmo lugar escorrega uma vez só. De fato, é assim. Quando algum lugar, porque tinha coisa que o burro escorregava, tinha os ferros embaixo, escorregava, aí sentava no chão. Naquele lugar, ele ia devagar, você podia bater nele que não andava. Entendeu? Então, repito, mas é burro no sentido conceitual, não do animal. A matéria porque não pensa. E nós vendemos o anseio da nossa felicidade para a matéria. Se eu tiver esta matéria, eu vou ser feliz. A matéria não pensa. E aí por diante. Então, nesta situação, o que é o cristianismo? É o anúncio de Cristo que quer habitar em nós. O princípio da redenção. É uma vida nova. Uma vida imortal que é enxertada numa vida mortal que é a nossa. Uma vida de sabedoria imensa, infinita, eterna, que é o próprio Deus, enxertada na minha ignorância. E eu posso frequentar as melhores faculdades, universidades para aprender a sabedoria de Deus infinitamente superior a tudo isto aqui. Uma vida de amor enxertada numa vida de egoísmo. A menos que eu não queira viver egoisticamente. Mas, gente, vamos declarar, já logo de cara, eu quero que os outros se danem. Eu quero que os outros se danem. Que todo mundo tem que me servir. Depois não se queixe da sua solidão. Acabou. Compreende? Então, quando eu sou fraco, veja que há contradição. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou mortal, eu me torno imortal. Quando eu sou perseguido, que eu não vivo na solidão. Quando eu sou abandonado, que eu vivo na plenitude. O que é isto, gente? O que é isto, gente? É a realidade que Deus, somente Deus, pode nos preencher. Somente Deus pode nos realizar. E isto através de Cristo, que se fez homem e que veio habitar sobre a terra conosco para fazer a nossa história. E por isso que a gente estava explicando na carta aos Hebreus, quando explica São Paulo, o sacerdócio de Cristo. O que é esse sacerdócio de Cristo? Nós repetimos no altar, fazer isto em minha memória. O ministério, prestemos atenção, o nosso, como padres, é um ministério em favor do povo, mas em nome de alguém mais forte, em nome de Deus. Por isso que a igreja não depende dos padres. Ainda bem. Ainda bem. Não depende dos bispos. A igreja é de Cristo. Mas os padres e os bispos, eu lembro agora aqui uma cena incrível, que agora tem um monte de padres que foram embora, naquela época quando era adolescente, assisti um filme, um padre que tinha abandonado lá, era sagrado, não podia abandonar. Mas ele sabia, tinha abandonado pela fraqueza humana, mas ele sabia o poder que ele tinha como sacerdote. E apresenta o filme. E ele foi numa boate, uma casa de prostituição lá. Então, nessas festanças, mulherada, de bebida, etc.,
pessoal tirava o sarro dele. Você não é mais padre. Eu sou padre porque eu recebi a ordenação. Você não é mais. Olha aqui, está no inferno. Como que está? Eu sou padre. Tá bom. Então colocaram uma taça grande de vinho na sua frente. Se é padre, consagra este vinho. E ele consagrou o vinho. Numa boate, numa casa de prostituição, consagrou o vinho. Se tornou o sangue de Cristo. Aí ele caiu em si, para não profanar o que ele tinha consagrado, bebeu tudo ao redor todo aquele inferno que gozavam dele, aprontavam e tudo quanto era tipo ele tomando aquele vinho. Impressionante. Quer dizer, esta é a presença de Deus na bagunça do mundo. E quando Cristo estava sobre o altar, sobre a cruz, gente, não era de menos, não. Todas as gozações que fizeram dele, tu que salvaste os outros, tu que ressuscitaste os mortos, tu que era isto, que era aquilo, por que não desce da cruz para mostrar que és Deus? Era o inferno. Não foi somente a cruz física. Foi a gozação mais terrível por um homem. Por muito menos, gente. Por muito menos. A gente fica lá embaixo. Basta uma palavrinha que nos ofende, não é? Basta um olhar meio estranho. Basta um descuido de uma pessoa para conosco, que já perdemos o dia. Por muito menos. Então precisamos ver aonde apoiamos a nossa existência. Ou é nele que nos fortalece, ou em nós, que somos a fraqueza feita pessoa. Nisso eu me glorio, fala São Paulo, nas minhas fraquezas, nas revelações, é dom de Deus, que posso me gloriar? O que é que eu posso me gloriar? Nas obras que Deus fez em mim. Mas, quer dizer, vem muita coisa na cabeça para dizer. É preciso meditar um pouquinho sobre isto, no relacionamento que nós temos para com Cristo e o que Ele é para mim e o que eu sou para Ele. O que eu sou para Ele já sei. Muito amado por Ele, porque Ele veio sobre a terra e ofereceu a sua vida para me salvar. Isto Ele fez. Agora, o que eu posso ser por Ele, para Ele, aí depende de cada um de nós.